Sou Ademar Ramos e começa aqui na sua Rádio Mundial mais um programa Mistérios Revelados Especial. Esse programa que é totalmente dedicado a você, meu amigo, minha amiga, para nós falarmos das coisas da vida, para nós falarmos do sobrenatural como sendo natural, não como algo inexplicável, mas como algo entendível, algo que pode e deve ser explicado usando a sabedoria iniciática das idades, que é essa sabedoria milenar, passada de boca a ouvido de mestres para discípulos. Eu aqui, como simples discípulo da obra do Eterno na face da terra, a minha função é apenas ser um facilitador para trazer esse conhecimento até você. E é com muito amor, com muito carinho que fazemos isso na sua Rádio Mundial, em programas diários, através do Mistérios Revelados, sempre às madrugadas, às 4h30, de segunda a sábado. No horário político, está indo ao ar às 5h30 da manhã. Mas às sextas-feiras ele é especial porque nós dedicamos para você, sempre trazendo fato novo, um conhecimento diferenciado, para que você possa expandir a sua consciência. Porque evoluir é transformar a nossa vida e energia em vida consciência. Evoluir é entender a nossa missão, saber de onde viemos, o que é que fazemos e também para onde iremos. Ou seja, entender a nossa escatologia, o nosso escato, o nosso descarte final. Saber qual é a nossa missão. E nós todos temos uma missão, que é a missão de evoluir, ou seja, de transformar a nossa ignorância em sabedoria, de impor no ritmo evolutivo terreno todo o choque evolucional através de planos, através de ideias, de hierarquias, e nós, através do nosso livre-arbítrio, através das marchas também das civilizações, é que imprimimos a civilização em todos os reinos. A civilização, então, é o conteúdo global e a sociedade também de todo um conjunto dos 4 reinos evolutivos. Assim, nós, seres humanos, usando o livre-arbítrio e dentro de um plano divino, fazemos evoluir o mineral, onde, através dos óxidos, retiramos os metais para as nossas construções, para os nossos automóveis, através da alumina, tiramos o alumínio para os nossos aviões, para utensílios diversos, através da hematita, tiramos o ferro para a construção civil, para os automóveis, para os trens e para toda a tecnologia mecânica, para as fábricas, para as indústrias, e através da natureza nós extraímos metais importantíssimos, nós extraímos cristais para fins de informática, para fins de produção de raios laser, até de altíssima tecnologia, ou seja, nós usamos o reino mineral e até mesmo o mineral mais simples, que é a própria terra amorfa ou sem forma, nós usamos para fabricar os tijolos, nós retiramos o cimento também da natureza para fazermos o concreto, e aí retiramos este material grosseiro, mineral da natureza, e incorporamos no contexto evolutivo. Nós também fazemos evoluir o reino vegetal através dos fitoterápicos, ou seja, através das ervas, através das plantas, através das raízes, através das flores, fazendo os florais, fazendo remédios, fazendo produtos para as mais diversas doenças. Extraímos também produtos como o próprio petróleo que vem do mineral, que é o vegetal que se transformou no coágulo, aquela substância negra que depois vai se transformando no petróleo, que o petróleo tem a sua origem no reino vegetal. Aí vem o coque vegetal, aí vem todo o processo que nós falamos do vegetal na evolução. Tiramos o papel para a nossa imprensa, tiramos também todos os produtos do vegetal que ajudam também na fabricação de pneus, ou seja, da borracha natural, o caoutchouc, não é, que seria o látex, que nós chamamos da seringueira. Aí também nós tiramos produtos como colas, produtos químicos, solventes, ou seja, nós utilizamos o reino vegetal para a nossa evolução. E além disso também fazemos as plantações, fazemos as culturas, estas plantações de soja, de cana, para produzir açúcar, álcool, energia, e tudo isso nós imprimimos então a evolução no reino vegetal. A evolução no reino mineral
também nós imprimimos através das pesquisas, através das experiências, através de espécies de animais, através dos animais domésticos, através também dos animais, das grandes culturas que a gente chama agropecuárias, ou seja, os porcos, a gente tem os cavalos, a gente tem as vacas, os bois, que servem também para alimentos. Então veja quanta coisa a gente produz, quanta coisa a gente evolui no reino animal também. E no reino nominal, através da educação, através da socialização, através da impressão da marcha das civilizações, nós imprimimos toda esta evolução no orbe terráqueo. Então o homem está compromissado diretamente com uma figura chamada Rei do Mundo. Esta figura ímpar, este grande arcano, esse grande mistério, esse grande espírito, esta grande seidade que tem como corpo físico o próprio planeta Terra. E Melquisedeque representa então esse comando que está por trás, que está realmente impulsionando todo o comando evolutivo na face da Terra. Mas hoje nós estamos enfrentando um momento de transição importantíssimo, porque estamos entrando na primavera aqui no hemisfério sul. E a primavera é um momento muito especial, é um momento de metamorfose, é um momento de transformação, é um momento de alteração, é um momento onde a natureza toda, ela se transforma, a natureza toda, ela se reveste de nova roupagem através das flores, através dos frutos. Então existe todo um processo de embelezamento da natureza em si. Então, hoje é um dia especial porque nós estamos entrando nesse momento da primavera. Esse momento de renovação da própria natureza, das forças sutis da natureza, desta metamorfose, desse processo de alteração, de embelezamento e de mudança geral, para depois enfrentarmos um verão com sol, com toda essa energia, ajudando no contexto evolutivo. Então, realmente, nós estamos num processo diferenciado, no momento ímpar, que é o momento da primavera. E é importante fazer com que todos nós possamos entrar nesse clima, para que dentro desse clima, usemos estas forças que estão sendo liberadas da natureza para que sejam canalizadas por todos nós no nosso embelezamento, na nossa transformação, no encorpamento de novas forças. A primavera é uma renovação, a primavera é uma metamorfose. E nós então devemos nos afinar com estas forças espirituais que estão presentes agora no hemisfério sul. No hemisfério norte, a primavera está 6 meses defasada em relação ao hemisfério sul. Ela começa no dia 21 de março a cada ano. E aqui no hemisfério sul, ela começa 21, 22, principalmente 22 de setembro. Então nós temos aqui uma primavera, um momento ímpar, que é o momento de renovarmos todos esses mitos. Por isso que no programa de hoje nós vamos falar um pouco dos mitos da primavera. Vamos falar dos mitos de Deméter, da mãe da natureza, e vamos falar nos mitos de Perséfone ou de Core. Realmente é muito importante. E vamos falar deste mito importantíssimo que caracteriza toda a primavera e que realmente permite entender muita coisa nesse momento atual, muitos rituais, muitas práticas, por exemplo, a prática Wicca, a prática das bruxarias, as práticas das simpatias, as práticas de embelezamento primaveril, de todo o processo de uma magia das flores, da magia da natureza. E assim, vamos falar para vocês deste mito. Existia Deméter, que era a mãe da natureza. Ela corresponde a um dos aspectos de Geia, a um dos aspectos de Reia, ou Mater Reia, a matéria, a própria terra, já que Geia é a própria terra. E Deméter, então, representa a mãe terra como expressão da própria mãe da natureza. E ela tinha uma filha muito bonita, muito linda, muito jovem, chamada Core. E ela, então, vinha sempre colher flores, ela vinha sempre colher frutos, e estava um dia passeando nos campos, colhendo as suas flores, junto com as borboletas, mas ela estava sendo olhada por um ser terrível.
esse ser terrível que a estava admirando toda a sua excelsitude, toda a sua beleza, muito linda esta Core, então era Plutão. E o que fez Plutão? Plutão simplesmente raptou Core e a fez entrar dentro das entranhas, daquelas rachaduras da terra, e ele então a levou para os mundos interiores. Core, ao ser raptada por Plutão, deu um grito muito agudo, muito forte, que a sua mãe, Deméter, que estava no Olimpo, ouviu aquele grito e desceu à terra rapidamente, mas não encontrou mais Core. Plutão, muito esperto, levou Core para as entranhas dos mundos inferiores, dos inférios, do inferno, e lá então fez de Core a sua mulher. E ela então passou a ter outro nome. Ela passou a chamar-se Perséfone, ou seja, a rainha dos inférios, a rainha do inferno, a mulher de Plutão. Aí a sua mãe, preocupada, procurou em todas as regiões e não achou a sua grande filha Core, que agora já era Perséfone, esposa de Plutão, já que foi raptada, subjugada e não podia mais sair dos mundos interiores, dos inférios ou do inferno. Aí o que faz Core? Procura por toda parte. Aí Core chama a ajuda de Palas Atena, a deusa da sabedoria. Core chama a ajuda dos deuses e todos procuram. Hermés viajou pelo mundo inteiro, não achou, e ninguém mais achou Core na face da terra. Então o que ela faz? Deméter tem uma ideia. Ela fez uma roupa de andarilha, toda suja, uma roupa preta, escura, com aquele chapéu pontudo, e ela se metamorfoseou numa velha, numa bruxa, e junto com uma vassoura, ela batia de porta em porta, pedindo para limpar a casa de graça, porque o objetivo dela era entrar na casa e ver se achava a sua filha lá dentro. Então ela ia de casa em casa com uma vassoura, a própria bruxa personificada que nós conhecemos através das tradições da bruxaria. Ela então batia na porta e oferecia os seus serviços de graça. Quem é que não quer um serviço desse, de limpeza muito perfeita, que ela fazia de graça? E ela então entrava em todos os cômodos para procurar a sua filha. E assim, de casa em casa, ela não achava a sua filha, e ela estava uma vez numa região, e muito triste, todo final de tarde, depois de ficar cansada limpando as casas, ela sentava numa pedra, e ficava chorando, pensando na sua querida filha Core, que agora já era Perséfone. Até que passou uma mulher, ficou com pena dela e falou: mas minha senhora, por que está tão triste? Ela contou a história que a sua filha era raptada. Ela falou: mas olha, existe uma mulher aqui num palácio, né? O nome dessa mulher é Metanira, e ela acabou de ser mãe. O filho dela chama-se Demofonte. Então você poderia ir lá, limpar a casa dela e também cuidar daquela criança e matar a saudade da sua filha. Ela falou: puxa, mas que ideia, essa casa ainda não fui, eu vou dar uma olhada lá. Então ela bateu na porta, conversou com Metanira, e aí então começou a limpar a casa, mas ela caprichou tanto que Metanira ficou até assustada de tão limpa que ficou a casa. E ela falou se podia cuidar do seu filho Demofonte. Ela falou: lógico, se você tem essa capacidade para cuidar da casa, imagina como você vai cuidar do meu filho. Então toda vez que Metanira saía, ela ficava então admirando a beleza de Demofonte. Ela resolveu imortalizar Demofonte, porque essa bruxa nada mais era do que a Mãe Terra, nada mais era do que Deméter. Então toda vez que Metanira saía, ela então pegava Demofonte e passava no ritual do fogo, tentando imortalizá-lo. E aí, numa dessas práticas, Metanira chega antes do esperado e dá aquele flagrante, olhando aquela bruxa, olhando aquela mulher bruxa, realmente passando o moleque, o bebê, no fogo. Então Metanira ficou brava, gritou, esperneou, falou: sua mulher terrível, como é que você pode fazer isso com meu filho? Então ela se metamorfoseia da bruxa numa deusa portentosa, bonita, enorme, que é esta grande deusa que nós chamamos de Deméter.
E ela então, já metamorfoseada como uma deusa bonita, ela fala: mulher insana, eu estava imortalizando o seu filho, ele ia ser imortal. E já que você me atrapalhou, eu exijo que aqui, neste ponto onde nós estamos, se faça erigir um templo para a iniciação do gênero humano. E aí então surgiu, não é, Delfos, este templo da iniciação do gênero humano, por determinação de Deméter, junto ao palácio de Metanira. E aí então, o que ela faz? Ela chama o irmão de Demofonte, que é Triptólemo, ele dá um grande prêmio, que é o trigo. E aí Triptólemo sai para o mundo inteiro, espalhando o trigo como símbolo da fertilidade, como símbolo desta iniciação maior, como símbolo de Deméter, em homenagem a Demofonte. E aí então, o que faz, o que fez esta grande deusa, depois de metamorfosear-se novamente de bruxa? Primeiro ela se transformou em bruxa, depois ela se transformou de bruxa na própria deusa. Ela falou: não cuido mais da terra. Não quero mais saber da terra. Eu só vou cuidar da terra quando realmente encontrar a minha filha querida Core, que já era Perséfone, esposa de Plutão, e que vivia nos mundos interiores. Então a terra foi ficando árida, a terra foi ficando seca, a terra foi ficando sem vegetação, totalmente careca e desprovida de grama, de gramíneas, de arbustos e de árvores. Ela estava ficando feia, seca, árida, até que Zeus, que tudo sabe, lá de cima, olhou, desceu e falou: minha querida Deméter, que é isso? Não cuido mais da terra, só volto a cuidar da terra quando encontrar Core. Zeus, que tudo sabe, sabia também onde estava realmente Core, que agora era Perséfone. Então o que faz Zeus? Desce nos mundos interiores, nos mundos inferiores, e encontra-se com seu irmão das trevas do fogo, que é Plutão. E fala: Plutão, não pode. A terra está ficando careca, a terra está ficando árida, sem vegetação. Temos que fazer alguma coisa para resolver esse problema, porque Deméter não vai mudar. Aí então Plutão pensa e fala: olha, realmente eu raptei, mas ela é minha, ela é Perséfone agora, ela é rainha dos inférios. Eu vou permitir que a cada ano ela suba e fique 3 meses com a sua mãe. Então já era alguma coisa, não ficaria o tempo todo, mas a cada ano ela ficaria 3 meses com a mãe. E aí então, o que faz Zeus? Sobe, conversa com Deméter e diz que a sua filha já não era virgem, que a sua filha agora tinha mudado de nome, não era mais Core, agora era Perséfone, que ela era esposa de um deus, do deus dos mundos internos, que é Plutão. Ela levou aquele choque, mas, enfim, aceitou, porque tudo faz parte de um contexto sagrado. E ela ficou feliz também com essa notícia de que a cada ano, pelo menos, ela ficaria 3 meses com a sua filha. Então, antes da sua filha chegar, o que faz Deméter? Ela começa a embelezar a natureza, ela faz surgir plantas, ela faz surgir folhas, ela faz surgir flores, ela faz surgir perfumes, frutos, e aí nasce a própria primavera. Então, fica a natureza perfumada, colorida, bonita, exuberante, com toda uma força de renovação que Deméter, a mãe da natureza, fez para receber a sua filha a cada 3 meses. Aí chega então dos mundos internos, sobe Perséfone, a filha Core, e ela, entrando em contato com a sua mãe, abraça e ficam super felizes com todo aquele ambiente primaveril. Então, a cada ciclo, este é o mito da primavera, que para nós aqui no Hemisfério Sul começa agora em 22 de setembro. Então, é um mito muito bonito. E aí nasce todo o mito da bruxa, da bruxaria. Aí vem os mitos dos rituais que nós chamamos Wicca. Então, aqueles ritos
da primavera, onde se comemoram com danças, com festas, com folclores de flores, de frutos e também com práticas de bruxaria, através das porções mágicas. Estas porções mágicas que nada mais são do que usar a exuberância, usar as fragrâncias, usar todo esse potencial que existe na natureza em prol da transformação humana, em prol do embelezamento humano. Então, este momento é um momento ímpar, este momento é um momento especialíssimo, onde todos nós devemos realmente mudar. Ou seja, a primavera, ela traz junto com as forças telúricas ou da terra, com as forças da natureza, estas forças de rejuvenescimento, estas forças de embelezamento, estas forças de renascimento, estas forças de transformação. Por isso que esse momento é um momento ímpar, por isso que esse momento é um momento de metamorfose, por isso que esse momento é um momento de desfrutar. Mas, se você estiver fixo ao seu trabalho, se você estiver ausente no seu amor, se você estiver ausente na sua observação frente à sutileza e à beleza da própria natureza, você não vai perceber primavera nenhuma. Mas ela já existe. Já em agosto nós já começamos a ver florir o ipê amarelo no interior aqui do nosso querido estado de São Paulo. Então a gente já vê essa natureza exuberante, essas cores lindas que estão acontecendo no momento atual. Em Minas, aqui também no interior de São Paulo, a gente tem a maravilha, aquela flor tão linda cujo nome maravilha chega a expressar muito pouco da beleza que essa flor deixa se transparecer. Aí vem as rosas, vem os cravos, vem os germânios, aí vem os girassóis, as hortênsias. Então veja no sul, todas aquelas hortênsias, que coisa maravilhosa, na região de Gramado, não é isso? Então a natureza está aí. A natureza está com forças que você deve canalizar, que você deve fazer fluir para o seu estado de ser. Nós estamos num momento ruim, nós estamos num momento de sujeira, num momento de corrupção, onde nós nunca tivemos, mas existe uma frieza muito grande, não existe aquela rebeldia que realmente deveria existir contra toda essa corrupção, contra toda essa falcatrua que aí está. Mas, em paralelo, existe a dádiva de Deus que está sendo emanada, que está perfumando toda essa podridão que existe na sociedade, toda essa corrupção que existe na sociedade, todo esse sistema que aí está e que nós temos realmente que mudar no momento atual. Então vamos canalizar as forças de transformação, vamos canalizar as forças de renascimento, as forças de embelezamento, para procurarmos, através do direito que cada um tem, que é esse direito do momento atual de votar, para votarmos com dignidade, com seriedade, cumprirmos realmente o nosso papel de cidadão e votarmos para uma transformação da nossa pátria, para o embelezamento da nossa pátria, para realmente fazermos do Brasil um país primaveril, um país transformado, onde realmente o amor, a beleza, a força, a arte e toda a expressão de Deus possa fluir e substituir tudo que existe de corrupção, tudo que existe de coisas maléficas, tudo que existe de falcatruas, tudo que existe de roubo, tudo que existe de desvios e todo esse clima que aí está de instigação, esse clima político terrível que aí está. Então nós temos que, junto com o nosso voto, perfumá-lo com amor, com confiança, realmente fazer uma transformação no Brasil. Por isso que é importante você analisar muito bem os candidatos que você vai escolher, independentemente do partido, independentemente de preferências pessoais, mas uma coisa tem que ser fundamental. Ele tem que ter essa capacidade de transformação. Transformar essa desgraça que nós temos como pobreza, que é a mãe de todos os males, e transformá-la numa riqueza. Ou seja, a pobreza é a mãe do roubo, da corrupção, a pobreza é realmente a mãe da desgraça, a mãe da prostituição, ela é a mãe das drogas, é a mãe da conspurcação dos costumes, e infelizmente Deus castiga o pobre, porque o pobre, através da ignorância, sofre muito. Então nós temos que realmente mudar todo esse contexto, transformar toda a pobreza em riqueza,
transformarmos toda essa condição nefasta que a gente vê no dia a dia numa condição própria, digna para cada brasileiro em si. Todos nós temos direito ao trabalho, todos nós temos direito à saúde, todos nós temos direito à habitação, todos nós temos direito ao amor. Então o que nós temos que brigar, o que nós temos que lutar é que tudo isso faça-se acontecer da melhor maneira possível e não do jeito que aí estão as coisas. É muita conversa, é muito blá blá blá, mas realmente a transformação é muito pouca. Nós estamos num momento de transformação. Pense nisso, você tem o poder na sua mão, você é o mais importante do momento atual, você é capaz de mudar o Brasil, você é capaz de mudar a você mesmo, você é capaz de mudar o mundo, porque o Brasil tem a missão Ordem e Progresso e todos nós temos que compartilhar disso tudo. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos já já para a segunda parte do seu programa Mistérios Revelados Especiais. Estamos de volta, então vamos àqueles avisos. E aí, meu amigo, minha amiga, já pegou papel, caneta, lápis? Ainda não? Então dê uma corridinha e vamos lá, porque nós temos avisos importantes para dar para você. Primeiro, vamos falar dos nossos cursos, palestras, workshops. Nós estamos em viagem agora no Egito, na Grécia, na Palestina, na Turquia, nesses locais maravilhosos, com um grupo muito interessante, e ao voltarmos em setembro, voltaremos a todas as nossas atividades. Então nós teremos atividades a partir do dia 27 de setembro, que é sábado, à tarde nós teremos workshops, depois das 18h30, 19h30, nós teremos a volta da prática da meditação concessional, que é a maneira mais rápida, mais direta, mais intensa para você poder despertar dons, faculdades e potencialidades. E sempre às 20 horas nós teremos palestras sobre temas importantes para o engrandecimento pessoal, encorpamento da consciência e para vivermos uma vida que realmente vale a pena ser vivida com muito amor, com muita alegria, com muita saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, regado com ética, justiça e moral. Então sempre das 18h30 às 19h30 a prática da meditação consciencial aos sábados e sempre às 20 horas palestras para você. Nós temos toda uma programação destas palestras disponibilizadas para vocês no site da Consciência Cósmica. Então entre no site, é o www.conscienciacosmica.com.br www.conscienciacosmica.com.br ou então através do telefone, é só ligar e tomar informações no telefone 3287-7022 3287-7022. É só ligar e receber por telefone ou então por e-mail toda a nossa programação a partir do dia 27 de setembro. E no dia 28 também, que é domingo pela manhã, teremos workshop das 9 até o meio-dia. Então nós estamos retornando toda a nossa atividade instrucional a partir do dia 27 e 28 de setembro agora. Vamos começar com a primavera, que iniciou no dia 22 de setembro, e vamos aí usar estas forças de transformação, de renovação, estas forças assim de rejuvenescimento para encorparmos a nossa vida e termos todo o impulso de uma infância em busca de uma realidade maior, de um crescimento a toda prova, para que nós possamos expandir em consciência e adquirirmos dons, faculdades e potencialidades. A partir de setembro, realmente tudo vai mudar e a partir de setembro nós poderemos criar novas condições para a nossa vida. Então, é só você entrar no site repetido da Consciência Cósmica, conscienciacosmica.com.br, que lá tem a programação, ou então pelo telefone 3287-7022. E lá também na Consciência Cósmica eu tenho mais de 300 temas disponibilizados de mais de 700
600 temas que eu tenho já editados sobre cursos, palestras, workshops. Temas importantíssimos que falam de teosofia. Temos séries completas, cursos completas de teosofia, como, por exemplo, iniciação à teosofia, onde a gente fala das leis básicas primordiais, a lei do karma, a lei de causa e efeito, não é? A lei dos ciclos, a lei da evolução, a lei da reencarnação, que é a própria lei dos ciclos, ou da volta à forma. Então, são cursos completos. Depois a gente tem cursos de teosofia, falando de antropogênese, falando de cosmogênese, falando da iniciação aos mistérios maiores e menores, ao desenvolvimento de dons, faculdades e potencialidades. Nós temos também cursos completos falando da iniciação a Maitreya, iniciação a Melquisedeque, hermetismo, tudo sobre hermetismo, também sobre como lembrar dos sonhos e interpretar os sonhos, sobre os tipos e temperamentos humanos, o conhecimento da entidade humana, não é? Através de 12 CDs, o desenvolvimento do poder do pensamento, Lilith, umbral, olha, são mais de 300 temas disponibilizados para você via internet, é só entrar no site e pesquisar. Não é? Ou então ligar para a Consciência Cósmica, ou então ir à loja. Onde fica a Consciência Cósmica? É fácil. Você está na Brigadeiro, na Paulista e Brigadeiro, estação Brigadeiro do metrô. Aí você sai da Paulista, desce a Brigadeiro rumo ao Centro Velho, segunda rua, à direita e primeira à esquerda. Então ali é fácil você chegar, não é? É muito fácil. Você simplesmente tem a Imaculada Conceição na primeira esquina, ladeando já tem o Extra, então você vira ao lado do Extra e entra a primeira esquerda, Rua Alberto de Oliveira, número 70, é uma rua sem saída, fácil de achar. E quero convidar você também para outras atividades que eu tenho, assistir os meus programas na Super 8 TV, super8tv.com.br, a TV da internet. Eu estou há 5 anos na Super 8 TV, diuturnamente, 24 horas por dia, para que você possa fazer o download dos programas, é gratuito, são programas de 20 minutos, programas Mistérios Revelados. Você entra lá em cima no On Demand, clica lá, aí vem Mistérios Revelados, Ademar Ramos, em super8tv.com.br, assistido no mundo inteiro pela internet. Não é? Então, e também quero convidar você para ter uma outra maneira de adquirir CDs diretamente comigo. Como é que você faz, não é? Você manda um e-mail para mim em cd@mistérios-revelados.com, cd@mistérios-revelados.com. Então você manda o e-mail solicitando informações e eu remeto para você a listagem dos CDs disponibilizados. E você pode adquirir via internet, a gente tem a maneira como você pode adquirir, e lá então a gente dá todas as explicações. E qual é a vantagem? Quem compra, por exemplo, em outro local, adquire de outra maneira, eu não sei nem quem adquiriu. Mas quando adquire diretamente comigo, a gente pode fazer um contato para manter uma conexão por telefone, por carta, para mandarmos material auxiliar, para resolvermos, esclarecermos eventuais dúvidas. Então, esta é a vantagem de adquirir via internet, ou então por carta também. Via internet é só mandar um e-mail para cd@mistérios-revelados.com e eu respondo, né? Ou então por correio, você não tem internet, usa correio. Você manda uma carta para Caixa Postal 26.001. Caixa Postal 26.001, não é? O CEP é o 055-13970. 055-13970, São Paulo, SP. CEP 26.001, Caixa Postal 055-13-970, São Paulo, SP. E a gente então manda tudo isso por carta ou por e-mail, e aí a gente faz essa conexão e o pessoal está gostando muito, a gente pode fornecer material auxiliar, pode esclarecer dúvidas, e essa é a vantagem de adquirir por esta sistemática. Agora, se você frequenta os cursos, as palestras, os workshops, tudo bem, então é só pegar lá na própria Consciência Cósmica, não é? Então, estes são os avisos que eu queria dar para você, e vale lembrar que como nós estamos viajando, né,
essa viagem aos mistérios da Grécia, aos mistérios do Egito, aos mistérios também da Palestina, e também da própria Turquia, não é? De Diana, da deusa das centestas em Éfeso, a gente está com toda essa atividade em processo. E a partir do dia 27 de setembro, que é sábado, e dia 28 de setembro, que é domingo pela manhã, teremos a volta de todas as nossas atividades, não é? Esses são os recados que eu queria dar, não é? E vamos continuar com o nosso programa. Bom, nós estamos então falando da primavera, das forças primaveris, então é um momento de transformação. Nós não podemos agora levar essa vida onde a mídia está mostrando falcatruas, a mídia está mostrando corrupção, a mídia está desrespeitando, não é, a própria Constituição brasileira, não a mídia, mas a mídia está mostrando o grande desrespeito que os políticos estão fazendo com a Constituição brasileira, com as falcatruas, dólar que aparece não sei de onde, dinheiro que aparece também não sei de onde, para fazer difamações, para mostrar esquemas, realmente a coisa está feia. É muita corrupção, é mensalão, é tanta porcaria que a gente vê que isso denigre a imagem do Brasil e a imagem do brasileiro. Então nós estamos com a chave, com a faca e o queijo na mão, com a chave da porta do sucesso na nossa mão, que é o nosso voto. Então o que a gente tem que fazer? Um exame de consciência e canalizar essas forças de transformação da primavera, essas forças de renascimento da primavera e impulsionar tudo isso através desse momento do voto para realmente mudarmos o país, para realmente mudarmos a nação. Temos uma nação florida, perfumada, cheia de vitalidade para que seus frutos realmente possam se proliferar na face da terra no contexto da missão brasileira. Então é um momento de transformação. Então não simplesmente vote, mas cumpra o seu dever de cidadão, de cidadã, escolhendo muito bem aquelas pessoas que vocês vão votar. É o momento mais importante. Pelo amor de Deus, não brinque com voto, votando em cacareco, votando que nem no passado por gozação. Isso não existe, é um momento de seriedade, é um momento importantíssimo de transformação. E vamos canalizar todas essas forças que aí estão, de transformação, de renascimento, de mudança, para que a gente possa imprimir essa mudança, esse renascimento aqui no nosso querido Brasil, e fazer com que a ordem e o progresso tenha esta força para se expressar através do povo brasileiro. Então, o Brasil tem que ter ordem. Nós estamos em pleno processo de desordem, em pleno processo de anarquia. Não é? Isso não existe mais, isso é impossível. Quando eu era garoto, o Brasil era outro. Os meus pais encaravam o Brasil de uma maneira diferente. O que tem essa sociedade hoje que está tão assim apática a um processo político, deixando as coisas ocorrerem assim como estão? Não, é momento realmente de acordarmos. É um momento de transformação, porque o país depende de todo o nosso futuro, os nossos filhos. E a primavera associa-se à semente, à transformação. Então a esperança da colheita está na semente. E a semente do Brasil é a criança. A semente do Brasil é você. A semente do Brasil somos todos nós. Para que dentro dessa semente possamos fazer fluir, dentro das forças da primavera, realmente um novo país, uma nova situação, uma nova para vivermos uma vida digna, uma vida com honestidade, uma vida sem essas falcatruas diárias, mas uma vida cheia de sucesso, de amor, de transformação, de otimismo, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Então, eu rogo para você, eu rogo também ao Senhor de tudo isso, que é o Senhor Melquisedeque, esse espírito, essa seidade, esta consciência maior, este Deus, encare do nome que você quiser, mas dessa força superior que tem como o corpo, o próprio planeta Terra, que faça realmente fluir as forças da transformação para o nosso Brasil, que possa tocar o seu coração para transformá-lo, para que você viva uma vida que você nunca viveu antes. Viver é importantíssimo, nós já morremos no momento que nascemos. Cada minuto que nós morremos é um minuto que deixamos que já vivemos, ou seja, cada minuto vivido é um minuto morrido, como a gente fala popularmente, não é? Ou seja, cada minuto que eu vivo é um minuto que eu deixo de viver, portanto, um minuto que se foi, um minuto que já morreu.
Nós já nascemos, a morte está predestinada, quer você aceite ou não. A única certeza da vida é a morte. Nós morremos e existimos simultaneamente. Cada minuto que nós vivemos, cada hora que nós vivemos, cada dia que nós vivemos, é um dia que deixamos de viver, que nós já morremos esses dias, estas horas, esses minutos. Por que não viver da melhor maneira possível? Por que não viver com amor? Por que não viver com felicidade? Por que não viver com otimismo? Por que não viver com arte, com beleza, com fartura? Por que não viver com saúde? Por que não viver com principalmente este amor entre os seres humanos? Então é o momento de canalizarmos a primavera para essa transformação. E esse momento é importantíssimo. Por isso, você, independentemente da sua religião, quer você seja evangélico, quer você seja católico, quer você seja islâmico, quer você seja hebraico, quer você seja budista, quer você seja de qualquer religião possível, realmente a primavera é uma só. A transformação é uma só. A felicidade é uma só. O amor é um só. O amor de qualquer religião é o mesmo. A felicidade de qualquer religião é a mesma. Então nós temos que mudar, nós temos que transformar, primeiro, a cada um de nós. Segundo, aquele que vive com a gente, ou aquela que vive com a gente. E depois, a nossa família. Depois, o local que nós trabalhamos, que nós compartilhamos na sociedade. E depois mudarmos o local do nosso bairro. Mudarmos depois a nossa cidade, mudarmos o nosso estado, mudarmos o Brasil. E, por que não, mudarmos o mundo inteiro. Realmente é um momento de transformação que eu rogo para você, para que você se sintonize com esta possibilidade de uma transformação em busca do amor, do sucesso, da saúde, da felicidade, da prosperidade, do otimismo e das realizações em todos os aspectos. Melquisedeque quer isso. Porque Deus castiga realmente aquele que é o pobre, Deus castiga aquele que é ignorante, através das doenças, através das dificuldades. Então veja, quando tem um terremoto num país rico, quantos morrem? Ninguém! Morre 1, 2, 3 no máximo, né? Agora, quando tem um terremoto num país pobre, devido à pobreza, devido àquelas casas fracas, desmancha tudo e morre praticamente 70 mil, 80 mil, 100 mil pessoas. Então essa é a diferença da pobreza e da riqueza. Quando existe enchente, aqueles que são ricos nunca morrem de enchentes, porque eles estão vivendo num local mais adequado, estão protegidos contra estas inundações. Já aqueles que não têm recursos vivem ao lado dos rios, ao lado dos mares, ao lado de locais sujeitos a desbarrancamentos, a cataclismos, a problemas. Então veja, nós temos que mudar. Essa história católica, essa história de determinadas religiões que dizem que apenas o pobre entra no reino do céu, é mentira! Saia fora disso, não é isso. Então você tem que transformar, nós temos que ter o direito à riqueza. Nós podemos enriquecer o quanto nós quisermos, na proporção que nós enriquecemos aos outros e a vida através de um trabalho digno e honesto. Então nós temos que ter condições para sairmos do patamar onde nós estamos para o enriquecimento em todos os aspectos. Enriquecimento na saúde, enriquecimento financeiro, enriquecimento afetivo, enriquecimento profissional, enriquecimento espiritual. Esse é o objetivo. Então essa história de que só pobre vai ao reino dos céus, isso é falso, isso é coisa da Idade Média, isso é coisa que até hoje determinados movimentos religiosos estão mantendo. Essa coisa também de temer a Deus, caia fora, nós não temos que temer a Deus, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, como diz o seu mandamento. Então esses que falam para você temer a Deus, querem que você se afaste de Deus. Porque quando você teme a Deus, você não chega a Deus, você vai para debaixo da cama, você vai fugir dele. Então não pode, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então é um momento de mudança, é um momento de mudança de conceitos. Então você tem que realmente buscar a felicidade, você tem que buscar realmente o amor, a alegria, você tem que buscar tudo que é de bom para você. Então você tem que buscar o enriquecimento sim, você tem que buscar entender a Deus sim, amar a Deus sobre todas as coisas, e não temer a Deus e ficar achando que pobre é que vai para o reino dos céus. Então você tem que ser rico, rico em todos os aspectos, mas uma riqueza que não te leve ao egoísmo e cuja riqueza também não advenha de processos de falcatrua, de corrupção, de sanguessugas, de mensalões e tudo isso. Mas o Brasil aí está, é um momento interessantíssimo, o mundo vai sofrer
terrivelmente nos próximos meses. Nós teremos acontecimentos nefastos agora em novembro, dezembro e vão até março, até maio. Nós teremos problemas incríveis aqui no nosso planeta. São acontecimentos até ruins que a gente não quer nem falar. Mas eu não tenho que olhar isso, eu tenho que olhar as oportunidades. Se você olhar o jornal e só abrir na parte de necromancias lá, de necronotícias dos mortos, dos falecidos, dos desastres, dos roubos, das desgraças, das misérias, dos protestos, né, das falcatruas e de tudo que é cataclismo e desgraça que existe, o teu dia vai ser realmente muito ruim, não é isso? Mas, se por outro lado você fizer outra coisa, se você olhar as oportunidades que tem no jornal, é maravilhoso. Então veja as oportunidades que lá estão, oportunidades de emprego, oportunidades de trabalho, né? Oportunidades de negócios, de amizades, de crescimento, oportunidades de cultura, oportunidades de diversão, não é? Então você tem que realmente mudar o seu aspecto. Eu espero que esta primavera seja especial para você, que essa primavera possa fazer essa transformação em você, naquele que convive junto com você, nos seus filhos, nos seus relacionamentos entre amigos, entre profissionais, na sua meta, na sua missão, para você realmente viver uma vida que vale a pena ser vivida a cada momento. É com muito orgulho que eu trabalho aqui na Rádio Mundial de São Paulo, uma rádio que acredita na vida, e não numa vida essa que nós vemos aí através desse mundo triste que nos mostra apenas coisas ruins, mas de uma vida feliz, de uma vida próspera, de uma vida primaveril, de uma vida de metamorfoses, de uma vida perfumada, de uma vida colorida, de uma vida realmente fantástica. Então, tudo depende de você. Tudo depende desse momento. E você, então, tem a chave e a porta para ser aberta com essa chave, que é a chave do seu voto, que é a chave da sua transformação. Então, mais uma vez, eu rogo a você, cumpra realmente o seu dever de cidadão, de cidadã, votando com dignidade, não votando porque recebeu um bonezinho, ou porque o sujeito fala bonito, ou porque sempre votou nele. Então olhe realmente o histórico daquela pessoa. Existem sites aí para você entrar, para você ver quem é a pessoa, para ver os bens que ele tem, para ver o que ele tem de pendências junto a aspectos legais. Então tem pessoas aí que saíram na mídia direto aí, estão aí candidatos, não é isso? Então, será que vale a pena? Será? É uma questão de você analisar, você tem o teu livre-arbítrio. Tem pessoas novas que podem dar grandes oportunidades, mas tem partidos excelentes, você não deve votar simplesmente nas pessoas, mas também nas propostas. Então, nós temos que mudar o Brasil. E esse é o momento. Então eu rogo às forças do Senhor Melquisedeque que faça fluir, através desta primavera, desse ano de 2006, todas as forças de Deméter, todas as forças de Plutão, todas as forças de Perséfone, para que possam fluir através da Terra na sua transformação. E que o poderoso Zeus, que é aquele que tudo cuida, que representa o planetário Terra, o próprio Melquisedeque no contexto evolutivo, possa nos proteger, possa nos guiar, possa nos orientar para levarmos cada dia uma vida mais digna, uma vida melhor, uma vida que vale a pena ser vivida. Desejo a você, portanto, meu amigo, minha amiga, que as forças da primavera possam trazer saúde, amor, alegria, felicidade, prosperidade, otimismo, que coloque você em contato com as forças excelsas de Deus, através da beleza, através da ética, através da justiça, e que todo o amor possível que está armazenado dentro de nossa querida Mãe Terra faça-se fluir nesse momento da primavera para dentro de você, para que esse amor possa tocá-la, para que você possa realmente amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Agradeço o seu amor, agradeço o seu carinho, agradeço a sua atenção ao nosso programa. Eu voltarei diariamente, sempre às 4:30 da manhã, fora horário político, ou às 5:30 da manhã no horário político. Às sextas-feiras, às 21 horas, no horário normal, ou às 22 horas, no horário político. Aos sábados, às 13 horas ou às 14 horas, no horário político. E aos domingos, às 5 da manhã, com reprise do programa do sábado.
Eu desejo, então, para você muito amor, muita alegria, muito sucesso, muita felicidade, muita prosperidade e que Melquisedeque faça de você aquele ser que vai encontrar o amor e que vai saber viver da melhor maneira possível uma vida que vale a pena ser vivida. Sucesso, amor, prosperidade e vitória para todos nós. E como dizia, não é, um grande falecido político, né, que eu tive a honra de ter o nome, fé em Deus e pé na tábua.